Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à análise de questões propostas, nesta nossa terceira aula, iremos ver com vocês uma questão que foi cobrada pela FGV para delegado de polícia da PCAM, ou seja, Polícia Civil do Amazonas, do ano de 2022. Na aula anterior, nós analisamos uma questão de 2019, que o tema versou sobre as teorias adotadas em relação à conduta. Mas analisamos este tema, melhor dizendo para vocês, de maneira mais ampla, macro, tratando ali da evolução doutrinária do direito penal, o causalismo, o neocantismo, o finalismo, para que a gente resolvesse a referida questão. Aqui, dando continuidade, iremos analisar mais uma questão relacionada à conduta, porém com um aspecto diferente da anterior. Sem maiores delongas, a questão nos traz o seguinte, ó. Ao final de um concerto no Teatro Amazonas, quando da dispersão do público, Roberto se depara com Fábio, seu antigo desafeto, no Largo de São Sebastião. Em meio ao público, os dois iniciam uma disputa silenciosa pela obtenção de um táxi. Esse ponto aqui é bem importante, ó. Os dois iniciam uma disputa silenciosa, velada, pela obtenção de um táxi, tentando chamar a atenção dos poucos motoristas que passavam pelo local. Em determinado momento, um veículo sem passageiro faz sinal com a seta e se aproxima da calçada, oportunidade em que Fábio se pronuncia e avança para abrir a porta. Neste momento, Roberto surge por trás, empurrando Fábio, com a intenção exclusiva de afastá-lo e assumir seu lugar no veículo. Veja a intenção. Empurrando Fábio com intenção exclusiva de afastá-lo e assumir seu lugar no veículo. Então, já grifa esses pontos importantes, ó. Os dois estavam no início de uma disputa e nessa situação o Roberto, ele empurra o Fábio. Qual a intenção do Roberto? Exclusivamente afastar e assumir o seu lugar no veículo. No entanto, perdendo o controle sobre a quantidade de força empregada, Roberto faz com que Fábio caia no meio da rua em decorrência do empurrão. Em consequência, Fábio torce seu pé direito. Houve dolo em relação a esta lesão? Não, está muito claro aqui que não houve dolo. A intenção era outra, mas Fábio acaba torcendo o pé direito, de forma grave, o que o impede de levantar e caminhar sozinho. Roberto fica apenas olhando, satisfeito com seu desafeto caído e imobilizado, até o momento em que o veículo não conseguiu desviar, atropela Fábio, que falece no local. Identifica a responsabilidade jurídico-penal de Roberto, especificando o eventual delito a que deva responder. Pessoal, questão difícil, questão que exige do candidato um conhecimento abrangente. Professor, eu não consegui identificar o tema da questão. Dolo, culpa. Veja só, quando envolver qualquer enunciado que um indivíduo ele empurra o outro, ele criou algo para aquele outro, sempre remeta à conduta. A conduta é o núcleo do tipo. Conduta é o tema, a parte mais importante de um tipo penal. Por isso chama-se núcleo. Então, toda e qualquer questão, analise conduta. Da conduta você consegue visualizar concurso de agentes, concurso de crimes, dolo e culpa, até porque, conforme a gente viu na aula anterior, o dolo e a culpa, de acordo com a teoria finalista, integra a conduta. Então, foque conduta. Há outro tema que possa que se envolve aí na questão, professor? Concurso não. Eu tenho um indivíduo que empurrou o outro sem intenção de lesionar, mas com a mera intenção de disputar o táxi, mas deste empurrão, o que é que aconteceu? Este indivíduo que foi empurrado, ele torceu o pé.
Ao torcer o pé, ele acabou sendo atropelado por um carro que passava, um veículo que passava no local e veio a óbito. A pergunta é, a conduta direta do agente aqui produziu aquele resultado morte? Não. A conduta que produziu o resultado morte foi do motorista. Então eu vou analisar a questão do motorista. Esqueça. Veja o que a gente aprendeu na nossa primeira aula, o tema central. Qual o tema central? É saber a conduta do Roberto. Ponto. Mas o motorista, e se tivesse um terceiro táxi? Esqueça. A questão que é de você, a conduta do Roberto. Mas a conduta do Roberto não produziu diretamente o resultado. Mas quem foi que criou aquele risco para que o resultado fosse proposto? Então, voltando aqui com vocês, ó. Fábio torce o pé. Quem foi que criou esse risco para Fábio? O Roberto. Roberto faz com que Fábio caia. É isso? E o Fábio, ele vem a óbito, ó, atropela Fábio. Um veículo, né? O veículo não conseguiu desviar e atropelou Fábio, que falece no local. Ponto importante. E a conduta que fez Fábio morrer no local, falece no local, foi a direta de Roberto? Não. Foi a do veículo. Mas o Fábio, ele só estava naquela condição por quê? Porque o Roberto colocou ele naquela condição. Identifica a responsabilidade jurídico-penal de Roberto. Qual o tema que a gente precisa enfrentar com vocês? Pontos a serem enfrentados. Espécies de conduta. A conduta, ela pode ser comissiva, pessoal. Que conduta é essa comissiva? Quando o agente ele pratica uma ação. Esta ação está prevista no tipo penal. Subtrair, constranger, obter, várias outras. Constranger, subtrair, tudo isso é uma ação. Mas eu posso ter também uma conduta omissiva. Já adianto para vocês, houve uma conduta comissiva por parte de Roberto? Não. Peraí, professor, houve. Ele não empurrou o Fábio? Veja só, a gente está analisando aqui o resultado morte. Houve uma conduta comissiva de Roberto para causar a morte de Fábio? Não, não houve. A conduta comissiva que causou a morte do Fábio foi do veículo. Beleza? Então, não há conduta comissiva penalmente relevante em relação à morte. Qual foi a conduta do Roberto? Empurrar o Fábio com a intenção de entrar no veículo. Ponto. Certo? Então, conduta omissiva. Nós temos aqui, ó, a omissiva própria. Esta aqui, a omissão é prevista no tipo penal, ou seja, a omissão decorre do próprio tipo. Deixar de prestar socorro, artigo 135. O deixar do artigo 244, 269, deixar o médico de denunciar a doença cuja notificação seja compulsória. Então eu tenho uma omissão decorrente do tipo. É o caso aqui, professor? Não, não é o caso aqui. Certo? Professor, peraí, mas ele não poderia responder por omissão de socorro? A gente vai ver não e por que ele não poderia responder por omissão de socorro. Aí nós temos a outra modalidade que é o ponto central da nossa questão, que é a conduta omissiva, também chamada de imprópria, espúria ou comissiva por omissão. Nesta modalidade aqui, pessoal, a omissão não decorre do tipo penal. A omissão decorre de uma cláusula geral. Uma cláusula, um dispositivo geral que impõe um dever jurídico ao agente, que neste caso é chamado garantidor. Vou repetir para vocês. A omissão nesta modalidade não está prevista no tipo penal. A deixar de fazer algo, se omitir, não está. Está numa norma geral, que pode ser chamada também norma geral de extensão, cláusula geral de imposição, que impõe a determinadas pessoas chamadas de garantes ou garantidores o dever jurídico de agir. Essas pessoas respondem
por um crime comissivo, quando tem o dever legal de evitar aquele resultado. Ou seja, homicídio doloso, homicídio culposo. Professor, pode responder por homicídio culposo? Claro que pode, pessoal. Este tema a gente traz com muita profundidade, trabalhando de maneira minuciosa no nosso curso de Direito Penal, parte geral, nesta mesma plataforma. Aqui a gente vai ser mais objetivo com vocês, mais direto com vocês. Então, pode ser doloso ou pode ser culposo. O resultado, morte ali do indivíduo. Pode responder por lesão corporal? Pode. Qualquer crime que o garantidor podia e devia evitar. Eu, na condição de delegado de polícia, presenciando um crime de roubo, um assalto, e eu nada faço dolosamente porque eu não gosto daquela vítima, eu respondo pelo mesmo crime do assaltante. Roubo. Peraí, professor, por roubo? Sim. Não é prevaricação, não? Não, porque eu sou garantidor. E eu deveria evitar aquele resultado quando podia agir e me omiti de evitar aquele resultado. Respondo por este. Ou seja, perceba que o roubo é um crime comissivo. Perceba que a lesão corporal é um crime comissivo. O homicídio é um crime comissivo. Por isso que é chamada também de conduta comissiva por omissão. Então, a omissão não decorre do tipo, decorre de uma cláusula geral. E que cláusula geral vem ser esta? Olha aí, artigo 13, parágrafo 2º, que reflete aqui a figura do garantidor, também chamado de garante. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Não esqueçam, devia, ele deve agir, e podia agir. Professor, ele devia, mas na situação concreta não podia. Ele não vai responder. O dever de agir incumbe a quem? Ou seja, só interpretando aqui para vocês. Garantidor é aquela pessoa que tem o dever de agir, mas também ele podia agir no caso concreto. Isso aí a gente já sabe. Mas, professor, quem é que tem o dever de agir? É o dever legal, eu chamo dever jurídico, porque não necessariamente decorre de uma lei, certo? Específica. Nós temos aqui, ó, tenha por lei, isso aqui é por lei, certo? Obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui entra eu, o delegado, entra os pais em relação aos filhos, entra o médico, dentre outras pessoas que são consideradas garantidoras. A linha B traz, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Essa questão aqui, professor, a da assertiva, não, pessoal. Aqui é, de qualquer forma, assumir a responsabilidade. Uma babá, um vigilante de um colégio. Eu, por exemplo, não sou delegado. Vamos supor que eu não seja delegado, nem esteja nessa condição. Eu estou na praia tomando uma cerveja e tal, e um vizinho meu diz, Paulinho, toma conta do meu filho aqui rapidinho, enquanto eu vou comprar um lanche para ele na padaria. Você pode olhar ele? Posso. Você segura a onda? Seguro, vá tranquilo. Eu passei a ser garantidor da criança. Tô nem aí, a criança tá aí que tá morrendo afogado. Não, eu quero saber, eu não gosto nem de menino, e o menino morre afogado. Eu respondo por homicídio doloso. Por quê? Porque eu, de outra forma, de outro modo, assumi a responsabilidade. Eu me coloquei na posição de garantidor. Ponto. Terceira hipótese, que é da questão, da seguinte forma. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Isso aqui é bem polêmico, essa questão eu achei muito legal, pessoal. Bem aprofundada, por isso que eu reservei para vocês. Esse comportamento anterior prevalece, que pode ser doloso ou pode ser culposo. Dolo ou culpa. Vocês concordam que de maneira culposa o Roberto criou um risco para o Fábio? Concordo, professor. Pronto. A partir do momento que, ainda que de forma culposa, e é o espelho da prova, ainda que de forma culposa, ele produziu aquele risco para o Fábio, ele passa a ter o dever jurídico de evitar o resultado.
E se ele não evita o resultado de maneira dolosa, ele responde a título de dolo. Se ele não evita de forma culposa, responde por um crime comissivo a título de culpa. No espelho da questão, deu homicídio culposo. Eu achei meio polêmico. A questão não deixou muito claro, porque é o seguinte, pessoal. A conduta anterior, ela não é analisada em relação à responsabilização dolosa ou culposa. Ele criou um risco. A partir desse momento que ele passou a ser garantidor, aí vai entrar o elemento subjetivo. Ele se omitiu de socorrer de forma dolosa ou foi culposa? Não acreditou que ia acontecer quando viu, atropelou. Se foi dolosa, não, ele vai morrer e eu não vou fazer nada. Homicídio doloso. Se ele não havia essa previsibilidade, tá de boa lá e acabou morrendo, homicídio culposo. A questão ficou meio que obscura, mas o espelho deu lesão culposa. Quer ver um exemplo bem legal? Isso é uma questão que eu já elaborei, não está no matéria de vocês aqui não, para não ser repetitivo, mas eu tenho várias questões elaboradas por mim que diziam o seguinte: o indivíduo ele está no seu veículo e de forma descuidada, ou seja, imprudente, negligente ou imperito, ele acaba atropelando uma pessoa. Ele para socorrer este indivíduo. Ao observar, ele toma ciência naquele momento que este indivíduo é um desafeto antigo dele. E ele nada faz e ainda impede que outras pessoas socorram. Não. Ele está ali agonizando, eu vou deixar ele morrer. Qual crime este indivíduo que deixou de socorrer responde? Homicídio doloso. Mesma figura aqui, a linha C. Veja que ele praticou uma conduta culposa, causou um risco do resultado, passou a ser garantidor. E ele dolosamente, desejando a morte, ele não faz nada, ele não age para evitar o resultado, podendo agir. Homicídio doloso. Deu para compreender? Seguindo com vocês, para a gente finalizar e ver a formatação, a resposta padrão. Teoria adotada para a omissão imprópria. Veja só, isso já cai em prova também, numa prova oral, já cai em prova objetiva. Qual a teoria, pouquíssimos livros falam, qual a teoria adotada em relação à omissão imprópria? Teoria normativa ou teoria jurídica? Não é a teoria naturalística, que é o padrão do nexo de causalidade, é a teoria jurídica ou teoria normativa. Por esta teoria, pessoal, o que é que temos em relação a ela? Não há um nexo naturalístico entre a conduta do omitente e o resultado produzido. Há um vínculo jurídico, ou seja, uma norma geral que impõe esse dever jurídico de agir. Esta norma geral, ela vai ocasionar uma relação jurídica de causalidade entre a omissão e o resultado produzido. Perceba que, a minha conduta produziu a morte? Não. Se você observar à luz do naturalismo, da corrente naturalística, não. A conduta que produziu a morte foi do veículo, do indivíduo que dirigiu o veículo. Minha, não. Mas por existir uma norma de imposição, há um nexo jurídico, ou seja, teoria jurídica ou normativa.